Meus queridos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Desta feita, você vai abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí você já vai acostumando a sua mente e o seu coração com esta carta. Possivelmente nós vamos passar alguns meses meditando nela. E por isso, neste horário da EBD, sempre importante a gente lembrar os irmãos, embora este mês já faça um ano, né, que nós estamos nos reunindo para a EBD à noite, que esse primeiro momento é o momento da escola bíblica e às 18h30 o culto. Hoje, em especial, nós vamos fazer sala única na escola bíblica, diferente dos outros dias, porque logo mais à noite nós iremos iniciar a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma série expositiva sequencial. E eu quero usar esse primeiro momento, já que não cabe muito bem na pregação fazer esse tipo de elucidação, por ser uma questão mais técnica. Porém, para uma palestra, para um momento de estudo bíblico, é muito importante. E por que nós vamos fazer isso, irmãos? Vejam, é muito importante quando nós lemos uma carta, seja ela qual for, você se sentir contextualizado. Seja uma carta, seja um livro, seja uma poesia, ou até mesmo uma música. Se nós não entendermos bem o contexto em que aquilo foi escrito, mesmo sua autoria, a datação, a ocasião, ainda que a gente consiga compreender um pouco, a gente não consegue compreender profundamente. Concordam comigo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quem gosta aqui de poesia, de música boa, talvez já tenha ouvido aquela canção de Flávio Venturini, né? Foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos... E aí a canção vai se desenrolando, né? Não tive a intenção de me apaixonar, né? Não é que eu esteja muito romântico hoje, me preparando para o jantar dos namorados do próximo sábado, não, viu? É só porque foi a primeira que veio à mente. Quando nós olhamos assim, foi assim como ver o mar a primeira vez. Para nós que somos daqui do Nordeste, né? Nós que somos aqui Olinda, Paulista, Recife, a gente vê o mar praticamente todo dia, né? A gente sai para trabalhar, vai para o Recife, quando chega ali, passa na orla, a gente olha o mar e nem percebe, né? Na verdade, o mar, para nós, não tem nem mais graça, né? Concordam comigo? A gente passa e ninguém diz, raramente a gente olha. Bem, mas quando você percebe que o autor da música é um mineiro chamado Flávio Venturini, aí você pode entender um pouquinho como ele quis expressar sua paixão. Para um mineiro, ver o mar é um evento, porque Minas Gerais não tem mar. Dos estados ali da região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais é um dos poucos, se não o único, que não tem mar. Eles dizem, né, os mineiros, Roberto não está aqui para concordar comigo, mas os mineiros gostam de dizer que o mar deles, o litoral deles é o Espírito Santo. Então, geralmente, os mineiros vão lá para as praias do Espírito Santo, que tem praias muito bonitas, por sinal, e dizem que ali é o local de passeio deles, né? Então, se eu perguntar a vocês aqui, quando foi a primeira vez que você viu o mar? Quem lembra? Lembra, Carlos? Mas morava aqui? A primeira. Morava em Olinda. Então não tem graça, não. Olha, eu fui um menino criado em Boa Viagem, tá certo? Não é que eu seja de lá, não. É que eu morava em Porta Larga. Aí a praia mais perto era Boa Viagem. Eu era da parte mais periférica. Então, eu nasci ali frequentando aquele Clube das Águias, na frente do Clube das Águias, Piedade e Boa Viagem. Então, inclusive, quando eu era pequeno, a gente podia mergulhar ali sem nenhum problema, né? Hoje em dia, a gente sabe que é perigoso.
Bem, por ter sido criado lá e depois ter vindo morar em Rio Doce, o mar para mim se tornou normal. Então eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi o mar. Mas geralmente um mineiro só vai ver o mar depois de um certo tempo de vida. Então, quando ele vê o mar pela primeira vez, ele se vislumbra. Então, o que o autor da canção, Flávio Venturini, né, o romântico, lá de Minas Gerais, que é daquela turma lá de Sai, Guarabira, Lô Borges, né, Milton Nascimento, Clube da Esquina, da música popular brasileira. O que ele queria dizer é o seguinte, que quando ele viu a pessoa por quem ele se apaixonou, foi a emoção semelhante a ter visto o mar pela primeira vez. Então, observe que, contextualizando a música, a poesia fica ainda mais bonita, né? E fácil de entender. Então, é isso que eu quero fazer com os irmãos nesta tarde. Trazer um pouco do contexto de Corinto, da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, para nós mergulharmos no estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e podermos estar inseridos contextualmente, podendo compreender melhor o que o texto quer dizer. Bem, em primeiro lugar, nós vamos observar a autoria. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo e a autoria de Paulo dificilmente poderia ser questionada, foi realmente Paulo quem escreveu e tem sido aceita pela igreja durante os séculos. Não há dúvida de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta. Quando nós procuramos ver quem foi o autor da carta nos escritos bíblicos, geralmente nós procuramos dois tipos de evidências: as evidências internas e externas. Evidências internas, ou seja, evidências que estão no próprio texto, estão no capítulo 1, verso 1, verso 13, no capítulo 3, versos de 4 a 6, no capítulo 4, verso 15, e no capítulo 16, verso 21. São textos dentro da carta de Paulo aos Coríntios, que afirma categoricamente que foi Paulo quem escreveu esta carta. Aí você pode até pensar assim, mas qual a importância, né, de saber que foi Paulo? As cartas que eram registradas em nome dos apóstolos, elas tinham um valor canônico. Elas se tornavam, de fato, cartas inspiradas. Externamente, quais são as evidências? Essa correspondência tem sido reconhecida como genuína desde 95 depois de Cristo por alguns pais da igreja, Clemente de Roma, que escreveu uma carta também aos Coríntios, e outros líderes cristãos primitivos, né? Inácio de Antioquia, Policarpo, Inácio no ano 110 e Policarpo no ano 135, e Tertuliano no ano 200. Esses três pais da igreja, que são três pais da igreja reconhecidos pela igreja dos primeiros séculos, eles, nos seus escritos, denunciavam que, de fato, foi Paulo quem escreveu esta carta aos Coríntios. Portanto, não há dúvidas, nem olhando para o texto e nem fora do texto, de que quem escreveu esta carta foi Paulo. Provavelmente, a data e a ocasião, esta carta foi escrita de Éfeso, na primeira metade do ano 55 da nossa era. Aqui é uma questão interessante, tá? Primeiro a gente descobre que foi Paulo quem escreveu. E aí a gente pergunta, Paulo escreveu esta carta, para ele escrever a carta aos Coríntios, ele não estava em Corinto. Onde Paulo estava? Então nós ficamos cientes, pelo próprio texto, evidência interna, que Paulo escreveu quando ele estava em Éfeso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas a gente precisa lembrar que Corinto, a igreja de Corinto, ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E que Corinto fazia parte de uma região que hoje nós conhecemos como Europa, né? Mas antigamente se conhecia como Macedônia e Acaia, ok? E Corinto, em especial, era como se fosse a capital da Acaia, a região mais embaixo.
Paulo estava em Éfeso. Vocês lembram que Paulo fez 4 viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo, quando ele sai de Antioquia, no capítulo 13, os irmãos devem lembrar lá em Atos 13 que o Espírito Santo diz: separai para mim Paulo e Barnabé. E Paulo sai com Barnabé para a primeira viagem missionária, que é para a região da Ásia Menor, cuja capital era Éfeso. Depois Paulo volta para Jerusalém. Em Jerusalém tem um primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15. Depois, o apóstolo Paulo quer voltar para a região de Éfeso, confirmando os convertidos ali daquela região. Porém, um homem aparece a ele, chamado de varão macedônio, e ele diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o Espírito Santo leva Paulo não mais para Éfeso, mas o Espírito Santo leva Paulo para a Macedônia e a região da Acaia. Portanto, foi nessa segunda viagem missionária que foram plantadas as igrejas desta região: Corinto, Filipos, Tessalônica, ok? Todas essas são cidades destas regiões. Paulo estava então em Éfeso, possivelmente na sua terceira viagem missionária. Ele completa ali um período de 3 anos. Observe aí que Atos capítulo 20, né? Então já estamos quase no finalzinho do livro de Atos. Então ele esperava passar o inverno em Corinto. Sua partida para Corinto foi antecipada, segundo ele escreve, lá em 1 Coríntios 4, 19, 11, 34 e 16, 8. Nós estamos falando da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós estamos dizendo isso, nós estamos falando a igreja de Corinto, ok? Corinto, a cidade de Corinto. E nós vamos observar um pouco a cidade de Corinto. Quem era Corinto? A igreja era uma coisa, a cidade era outra, ok? Então vamos, se alguém disser assim, a igreja de Fragoso, a igreja de Fragoso é a igreja que está em Fragoso, mas nem toda Fragoso, nem todo o bairro de Fragoso faz parte da igreja, ok? Então, quando Paulo escreve, ele escreve a igreja de Corinto, mas a cidade de Corinto era muito maior que a igreja. Nós vamos conhecer um pouco dela. Ela está localizada no sul da Grécia, ou seja, a parte mais baixa, né? É ligada ao restante da Grécia por um istmo, né? uma parte de terra, de cerca de 6,5 km, que é limitada a leste pelo Golfo de Sarônica e a oeste pelo Golfo de Corinto. Corinto se localizava mais ou menos no meio do istmo e estava privilegiadamente situada sobre um alto platô. Durante esses muitos séculos, todo o comércio terrestre daquela área tinha de passar através ou próximo desta antiga cidade. Então, observem, Corinto estava estrategicamente num local que era bom para o comércio terrestre, mas também para o comércio por meio do oceano, ok? Inclusive, naquela cidade havia um porto. E por ser uma cidade portuária, Corinto era uma cidade muito movimentada. Uma vez que a viagem por mar ao redor do Peloponeso acarretava uma volta de 400 quilômetros, muito perigosa e muito longa, a maioria dos capitães transportava seus navios pelos istmos sobre roldanas, e aí usava a cidade de Corinto. Um canal ao longo do istmo foi começado por Nero durante o 1º século, mas não foi terminado senão quase no final do século XIX. Como a maioria das cidades gregas antigas, Corinto tinha uma acrópole, literalmente uma cidade alta, a parte de serra, né? Que se erguia a 660 metros e era usada tanto para defesa quanto para culto. Observe, os lugares altos, naquele período, como nós também vimos aqui no Brasil, né? Os locais onde se colocavam os faróis, as fortalezas, geralmente eram nos locais mais altos,
para que se tivesse uma visão, né, do inimigo se aproximando. Mas também eles usavam aqueles locais para culto. Quanto mais alto, melhor para eles oferecerem seus cultos aos seus deuses. Os Jogos do Istmo, um dos mais famosos eventos atléticos daquela época, o outro eram os Jogos Olímpicos, eram patrocinados por Corinto, causando um maior movimento de pessoas na cidade. Então, naquela região, além da questão do porto, do comércio, de ser ligação para Atenas, a cidade também tinha o culto aos seus deuses lá em cima, talvez um dos principais, Afrodite, que tinha um templo nessas regiões de Acrópole, né? Havia também os eventos promovidos pela cidade, eventos ligados aos esportes. Então, havia os eventos olímpicos e haviam também os eventos do Istmo, os Jogos do Istmo. Os gregos haviam cunhado o termo Corinthiansestai, literalmente viver uma vida corintiana. Aqui vocês vão entender mais ou menos o que eu quero falar com esta frase aqui. É que Corinto era uma cidade tão imoral, do ponto de vista principalmente ligado à questão da sensualidade, da sexualidade e da permissividade, que até mesmo os gregos, que já tinham a imoralidade como uma prática, zombavam da cidade de Corinto. Corinto se tornou praticamente um verbo para tudo que era imoral. Quando alguém dizia assim, hoje eu estou a fim de adulterar, hoje eu estou a fim de beber até cair, hoje eu estou a fim de fazer tudo que não presta, ele dizia, hoje eu vou corintianizar. Veja como era terrível a fama e as práticas, né, da cidade de Corinto. Se tornou até um verbo que descrevia a imoralidade. Corinto tinha uma dúzia de templos ou mais, dos quais um dedicado à deusa do amor, Afrodite, era conhecido na antiguidade por sua imoralidade. Estrabão escreve sobre a cidade de Corinto em época anterior à sua destruição pelos romanos. Ela foi destruída no ano de 146. E registra, veja, a presença de 1000 prostitutas no templo de Afrodite, embora a exatidão dessa afirmação tenha sido questionada por muitos estudiosos. Então, vejam, Corinto era uma cidade que tinha tanta má fama que até mesmo autores conhecidos costumavam a chutar o número de prostitutas que tinha nos templos religiosos da cidade de Corinto. Vamos entender um pouquinho aqui o cenário, o contexto. Até mesmo para os padrões pagãos, Corinto era conhecido como moralmente corrupta. A gente já comentou um pouco sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, Paulo enumera alguns dos pecados pelos quais a cidade era conhecida e que anteriormente tinham caracterizado muitos dos crentes daquela igreja. Tragicamente, alguns dos piores pecados ainda podiam ser encontrados entre os membros da igreja. Um deles era o incesto, condenado até mesmo pela maioria dos pagãos. Bem, eu não vou entrar na carta, né, nesse momento, para a gente apresentar algumas coisas, mas essa é uma constatação triste. A cidade de Corinto tinha uma vida tão imoral que, mesmo depois da graça do Senhor ter alcançado a vida daqueles irmãos da igreja, a igreja ainda iria enfrentar forte influência da sua cultura, do seu passado e das pressões da sociedade corintiana. É claro que estamos falando isso de Corinto, mas isso acontece em qualquer lugar, né? Quando o evangelho chega, ele transforma
a vida das pessoas que foram eleitas, né, por Deus para este propósito, mas isso não significa que nós estamos imunes aos problemas naturais, né, da nossa cultura, da nossa tradição, daquilo que nos foi ensinado e até mesmo de moralidades que são normais, né, ou se tornaram normais na nossa sociedade. Caminhando um pouquinho aqui, destinatário, que é uma coisa muito importante, irmãos, vejam, quando nós estudamos uma carta, nós precisamos conhecer a autoria, o contexto, mas uma das premissas da interpretação da hermenêutica reformada é ela procurar o contexto histórico gramatical. E para isso, nós precisamos buscar entender para quem o autor está escrevendo a carta e como aqueles irmãos que são os primeiros leitores iriam receber aquelas informações. Então veja que para nós é grande o desafio, 2000 anos depois, tentar entender a mente dos coríntios, como eles compreendiam aquilo que Paulo estava escrevendo. Bem, quem era a igreja de Corinto? Havia sido fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, a gente já falou sobre isso, mas esse relato está em Atos capítulo 18, ok? O livro de Atos, no capítulo 18, vai apresentar a segunda viagem missionária, né? E parte dessa segunda viagem missionária de Paulo foi a plantação da igreja de Corinto. Como de costume, o ministério de Paulo começou na sinagoga, onde foi auxiliado por 2 crentes judeus, Priscila e Áquila, com quem Paulo morou durante um período e que eram seus companheiros de ofício. Paulo, inclusive, vai citar o nome desses 2 irmãos, Áquila e Priscila, em uma de suas cartas, nessa própria carta também. Pouco depois, Silas e Timóteo se juntaram a eles e Paulo começou a pregar com mais intensidade na sinagoga. Quando a maioria dos judeus resistiu ao evangelho, ele deixou a sinagoga, mas não antes que Crispo, o líder da sinagoga, com sua família e muitos... Bem, é isso, né? Cadê aqui? E muitos outros coríntios estivessem se convertido. Muito bem, faltou essa partezinha aqui para mim. Após pregar em Corinto durante 1 ano e meio, Paulo foi levado por muitos líderes judeus perante um tribunal romano, porque acusações eram estritamente religiosas e não civis. O procônsul Gálio encerrou o caso. Logo depois, Paulo partiu para Éfeso, levando Priscila e Áquila, e de lá voltou para Jerusalém. Outra coisa importante também, irmãos, nós notarmos é que quando Paulo estava em Éfeso, provavelmente ele recebeu informações para escrever a carta. Porém, esta primeira carta de Paulo aos Coríntios possivelmente não foi a primeira. Paulo possivelmente escreveu uma primeira carta que talvez tratasse de um assunto específico, mas essa carta não entrou para o cânon. A gente chama de carta perdida. Mas essa primeira carta que nós temos agora, chamamos de primeira carta, ela é a que ficou registrada e se tornou canônica, né? Antes de escrever essa carta inspirada, Paulo escrevera outra correspondência à igreja de natureza corretiva, porque se nunca descobrir uma cópia dessa carta, ela é referida como epístola perdida. Houve outra carta não canônica escrita depois de 1 aos Coríntios, geralmente denominada carta severa. Então, apenas como resumo, possivelmente Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. 4 cartas. A primeira, que foi perdida, depois veio a segunda, que é a primeira que nós temos hoje. Houve uma terceira carta,
que é a segunda carta aos Coríntios, e acredita-se numa quarta carta, que é a carta severa. Nós temos apenas as duas e cremos que foi obra do Espírito Santo ter preservado essas duas cartas para a nossa edificação. Algumas divisões aqui, irmãos, da carta, por isso que eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia. Com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, observe comigo a divisão e os assuntos da carta. Nós vamos apenas dar uma passada, tá? Não vamos discutir os assuntos aqui. Prefácio e saudação, de 1 a 3. Ações de graças, que fazem parte da introdução, verso 4 até o verso 9. Do verso 10 ao verso 31 do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo faz uma exortação à unidade da igreja. E vai chamar a atenção dos irmãos quanto à importância de viverem unidos, né? Até o final do capítulo 1. No capítulo 2, aí Paulo vai falar sobre a sua pregação, a sabedoria, e vai tratar das divisões da igreja numa segunda parte. No terceiro capítulo, vem a terceira parte da abordagem de Paulo sobre as dissensões, né, as divisões, como demonstração de falta de espiritualidade da igreja de Corinto. No capítulo 4, Paulo vai mais uma vez abordar a questão das divisões da igreja, capítulo 4 completo, falando sobre a responsabilidade dos que pregam, trazendo uma reprovação severa sobre a vida da igreja, e os admoestando como um pai admoesta aos seus filhos. No capítulo 5, Paulo vai tratar de um assunto mais pesado, que era a imoralidade, a impureza dentro da igreja de Corinto, que é esse caso que chegou até mesmo a escandalizar os ímpios. Vejam, a cidade de Corinto era um escândalo para os gregos em geral. E a igreja estava escandalizando aqueles que escandalizavam. Então, Paulo precisa ser muito severo com os irmãos de Corinto quanto a esta prática. Ele se refere aqui a um rapaz que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Algo inadmissível até mesmo entre os ímpios. Paulo, então, depois censura os irmãos no capítulo 6, tanto sobre a imoralidade como também sobre litígios. Aqui Paulo vai tratar, irmãos, no capítulo 6, sobre irmãos que estavam levando outros irmãos aos tribunais humanos. Os irmãos não conseguiam resolver entre si as coisas, aí levavam casos da igreja para a justiça comum. Paulo, então, os repreende severamente quanto a este tipo de prática. No capítulo 7, meus queridos, Paulo vai abordar questões ligadas ao casamento. No capítulo 7, praticamente inteiro, Paulo vai falar sobre casamento, estabilidade familiar, problemas com o casamento em tempos de tribulação. Então, o que acontecia, irmãos? Possivelmente, é praticamente certo, eu vou dizer possivelmente apenas porque a gente não tem uma evidência mais clara, né? Mas o que aconteceu nessa segunda carta foi o seguinte: no capítulo 1, a gente sabe que Paulo foi provocado a escrever o que escreveu por causa de irmãos da casa de Cloe. Cloe era uma irmã da igreja, possivelmente uma irmã muito influente, talvez a matriarca de uma família. E esses irmãos estavam incomodados com a divisão que estava acontecendo dentro da igreja, e eles mandam avisar a Paulo o que estava acontecendo. Paulo estava lá em Éfeso.
Então chega para Paulo, através dos da casa de Cloé, a informação de que a igreja estava dividida. Havia 4 tipos de partidos, né? Os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas e os de Cristo. A gente vai ver isso no capítulo 1 ainda. Os de Paulo, Paulo foi o plantador da igreja, o fundador, passou 1 ano e meio lá, mas havia irmãos que eram os fãs de Paulo, havia os irmãos que eram fãs de Apolo. Apolo possivelmente foi o segundo pastor da igreja. Depois que Paulo saiu, Paulo deixou Apolo lá, cuidando do rebanho. Cefas é Pedro, que era o líder principal dos apóstolos. Nós não temos nenhuma evidência de que Pedro chegou até Corinto, mas haviam irmãos que se diziam de Pedro. E havia os irmãos que diziam assim: eu não sou nem de Paulo nem de Pedro, e também não sou de Apolo, eu sou de Jesus. E aqui alguns autores acreditam que esse era o grupo mais perigoso que tinha. Porque esses aí diziam eu sou de Jesus, era uma forma de dizer nós não vamos nos submeter a nenhuma autoridade humana. E aí Paulo vai precisar fazer defesa do seu apostolado aqui, defesa do ministério pastoral, entre tantas coisas. Possivelmente, os da casa de Cloé foi quem provocaram essa resposta de Paulo ao que estava acontecendo na igreja. Mas também há evidências dentro da carta de um irmão chamado Sóstenes, que ajudou Paulo a escrever a carta, possivelmente um escriba, né? Tinha esse costume. Paulo, veja, cuidado com as pegadinhas, tá? Quando perguntarem assim para você, quem escreveu a carta aos Coríntios? Aí você vai dizer, foi Paulo. Claro, de fato foi Paulo. Mas literalmente, Paulo não escrevia algumas cartas. Um copista fazia esse trabalho para ele e Paulo assinava no final. É Sóstenes quem faz isso. Isso a gente vai ver no 1º capítulo. É provável que Sóstenes e alguns outros irmãos levaram para Paulo uma lista de assuntos que eram dúvidas ou que estavam acontecendo no meio da igreja. Por que isso aqui, irmãos? Porque a gente observa que a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que trata de respostas a problemas do dia a dia, mas nós não vemos as perguntas. Então, geralmente, nós precisamos, observando as respostas, entender a pergunta. Ok? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A carta vai apresentando os assuntos de forma que a gente consegue compreender que os irmãos tinham dúvida quanto àquilo ali. Outra coisa interessante é o seguinte, é que a carta de Paulo aos Coríntios, ela não é uma carta que traz teologia e depois aborda questões práticas. Paulo vai fazendo teologia a partir dos problemas que são levantados. Então, ela tem uma característica diferente da carta aos Efésios. Observe que na carta aos Efésios são 6 capítulos, os 3 primeiros capítulos são bem teológicos. E depois Paulo aplica aquela teologia. Já na carta aos Coríntios, Paulo vai aplicando a teologia a partir dos problemas que a igreja estava enfrentando. Então, esse é um outro tipo de abordagem. Aí, a forma que Paulo abordou, talvez seja pela característica da igreja. A igreja de Corinto não era uma igreja que tinha o prévio conhecimento da lei. Eles eram gregos, eles não eram judeus. Então, Paulo, a partir das dificuldades, das problemáticas, dos dilemas, começa a abordar teologia para resolver o problema ou os problemas da igreja. Outra coisa que os irmãos possivelmente perguntaram a Paulo: Paulo, eu posso comer uma comida que foi oferecida aos ídolos? Aí você pode dizer assim, mas rapaz, essa pergunta, o que é que tem a ver, né? Bem, mas quantos de vocês aqui, a mãe já não deu um tapinha na mão, dizendo assim, não coma comida de Cosme e Damião, né? Cosme e Damião na rua, os que foram criados no Evangelho, né? Quando eram pequenos.
Cosme Damião na rua. Eu já sabia, eu nem ia para a fila. Os meninos desciam assim, doidinhos, diziam, vai ter Cosme Damião lá na casa de fulana. Eu não fazia nem festa, porque se eu chegasse com aquilo em casa... Bem, pode ou não pode comer uma comida oferecida a ídolos? Qual o limite ou os limites da liberdade cristã? São esses os temas que vão ser abordados aqui no capítulo 8. No capítulo 9, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Aqui a gente vai falar sobre o ministério pastoral. No capítulo 9, aliás, no capítulo 10, admoestações e liberdade, exemplos da história de Israel. O cristão deve fugir da idolatria. No capítulo 11, vamos falar sobre o culto, muito importante, irmãos. Aprendemos sobre esses assuntos. Sobre a ceia do Senhor, no capítulo 11, a partir do verso 17. No capítulo 12, ainda sobre o culto, né? 13 e 14 também, mas aqui no 12 sobre os dons. E no capítulo 13, talvez, nós chegaremos aqui ao cume, né, do livro, a parte mais importante, que é quando Paulo aplica a questão do amor como sendo o caminho excelente de vida para a igreja caminhar. No capítulo 15, Paulo vai falar sobre uma doutrina especificamente. Aqui Paulo é bastante doutrinário, né? É a doutrina da ressurreição. Possivelmente havia dificuldades. Alguns irmãos não queriam crer nessa doutrina. Depois Paulo fala sobre uma coleta específica de recursos para os necessitados da Judéia. E aí Paulo encerra a sua carta com saudações e bênçãos e algumas exortações finais. João Calvino, a respeito desta carta, diz o seguinte, só para encerrar, bem na horinha. Esta carta é, de diversas formas, valiosa, pois ela contém tópicos especiais e de grande importância, em proporção que forem sendo desenvolvidos sucessivamente em sua ordem, a discussão por si só os esclarecerá à medida da necessidade para a sua compreensão. Então, esse é uma das frases que Calvino coloca no prefácio do seu comentário da carta aos Coríntios. Eu tirei porque achei bastante interessante. O que Calvino está dizendo aqui essa carta é muito importante e à medida que os temas forem sendo levantados, nós vamos entendendo a importância de cada um deles para as nossas vidas. Então, nós vamos mergulhar na carta de Paulo aos Coríntios, vamos mergulhar na cidade de Corinto, mas o nosso objetivo é trazer os mesmos temas para os nossos dias. Tratar de questões de divisão na igreja, da importância do amor, da importância do ministério pastoral, do ministério dos presbíteros. Vamos falar sobre sexualidade, vamos abordar questões ligadas a casamento, divórcio, novo casamento, sobre o culto, o que pode, o que não pode no culto. Vamos falar, talvez alguns irmãos estejam até curiosos, né, para chegar logo no capítulo que fala sobre línguas e dons extraordinários, tal, o que pode, o que não pode. Bem, tudo isso a carta de Paulo vai trazer e nós vamos nos aprofundando à medida da nossa exposição. O meu desejo, irmãos, é que seja uma bênção para a vida de cada um de vocês, para a minha vida também. As exposições sequenciais me instigam muito a estudar, a não fugir de nenhum texto e de ter coragem de abordar todos os assuntos que as Escrituras trazem, sem fugir de nenhum tema e assim trazendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta tarde, obrigado pela escola bíblica e abençoa-nos, Senhor, na exposição da primeira carta aos Coríntios. Que haja edificação, transformação, ó Deus, e glorificação do Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo café que vamos desfrutar agora, neste momento de comunhão. Que seja também um momento precioso para a nossa edificação
e o crescimento do nosso amor em Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo, no nome dele. Amém. Amém.